evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior, experimentam grave dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim nos pronunciamos, diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente, porque, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Procure em cada discípulo manter o quinhão da paz relativa que o mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos inteiros, e o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscarem, pois, qualquer orientação, junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendeste a isto. Emmanuel, da obra Vinha de Luz. Bom, agora vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, pedir para a nossa espiritualidade amiga, para que ela nos oriente neste dia, para que a gente possa ter a maior absorção de todo o conhecimento e ensino que nós vamos ter hoje, que a gente possa absorver essas palavras e trazê-las para o nosso dia a dia, para que nós tenhamos uma semana abençoada e com muito aprendizado. E agora, o nosso palestrante Solimar com a palestra sobre os apóstolos. Bom dia a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Demora um pouquinho para me ajeitar, porque eu sou meio espaçoso, preciso de espaço. Bom, vamos lá. Mais uma vez, bom dia a todos, meus amigos. Mais uma vez é uma grande alegria estar aqui na presença de todos vocês, aqueles que estão online também. Agradeço a Deus mais uma vez por essa oportunidade que Ele nos dá, essa tecnologia maravilhosa que agora nós temos, de poder falar, eu que quase não gosto de falar, e de poder falar aos mais distantes rincões, né, porque tem muitos amigos que não podem estar aqui presentes hoje, mas que não vão deixar de ouvir as palavras do Cristo de hoje. Hoje nós vamos falar nada mais, nada menos do que sobre os apóstolos de Jesus, os missionários da primeira obra. Confesso que quando esse tema caiu no meu colo, a perna deu uma balanceada, deu uma tremedeira. Falei, Jesus, pega na minha mão e me ajuda. Não é que eu vou falar dos apóstolos. E depois de entender mais ou menos a vida de cada apóstolo, depois de entender mais ou menos o que eles realizaram, esse medo inicial ele foi começando a diminuir, porque comecei a entender que os apóstolos nada mais são, nada mais foram do que homens no sentido humanidade, né, as mulheres, por favor, como nós, pessoas falíveis, com seus erros, desafios, mas que foram convidados a uma mudança
para que com ela, com essa mudança interior, auxiliasse a humanidade encarnada. Então eu comecei a enxergar que todos nós somos apóstolos em algum ponto da nossa vida. Mas vamos entender assim, os apóstolos da primeira hora, eles foram convocados diretamente pelo Cristo. Nós vamos imaginar, gente, o Cristo. Nós estamos falando de um ser que nós até hoje não compreendemos na sua plenitude, um ser que há bilhões de anos atrás já era o Cristo, governador do orbe, construtor de planetas, aquele que constrói as casas que nós habitamos hoje. Ele convocou diretamente esses apóstolos a trabalhar na sua seara. Ele poderia ter chamado quem ele quisesse, mas nós vamos entender aonde ele foi, quem ele buscou, por que ele buscou. Mas vamos lembrar que esse convite aos apóstolos da primeira hora foi feito diretamente pelo nosso governador espiritual. Os apóstolos eram homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, homens simples do povo. Eles não tinham títulos, não eram sábios, segundo o mundo, mas tinham o coração aberto para ouvir e seguir Jesus. Aqui, com essa pequena reflexão, a gente desmonta algumas mistificações de que temos que ser todos apenas seres especiais, preparados de acordo com a inteligência humana, são capazes a servir ao Cristo, a servir na sua seara. Quando não, nós todos aqui, encarnados na humanidade, somos seres imperfeitos. Temos nossos desafios, assim como os apóstolos, a primeira hora. E também, assim como os apóstolos da primeira hora, estamos sendo convocados a essa melhoria interna. E quem é que vai precisar de melhoria interna? Aquele que tem problemas, desafios, imperfeições. Porque se nós fôssemos exigir algo como uma casta superior que coordenasse a todo o rebanho do Cristo, o que sobraria para nós? Iríamos ter essa oportunidade de estarmos aqui todo hoje servindo aquilo que nos cabe? Então, a escolha do Cristo mostra que o Cristo valoriza a boa vontade e a fé mais do que a posição social ou cultural. Então, o Cristo ele não procurou seres sábios segundo a cultura humana, ele não procurou reis, imperadores, pessoas de alto cunho social para divulgar a palavra, dar o exemplo. Não, ele foi buscar pescadores, cobradores de impostos, homens simples, porque nós vamos entender aqui, quando a gente lê a personalidade de cada um, essa inteligência fenomenal do Cristo, que soube identificar em cada um algo a ser trabalhado e algo que você vai usar para poder dar exemplo para a humanidade de como uma mudança de ação, uma mudança pode fazer toda e completa diferença. E nós vamos aqui pensar no chamado de Jesus, né? O Evangelho registra: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. E ele fala: Pedro, Pedro,
Não mais sereis pescadores de peixe, mas sim de almas. Porque o chamado era: saia do mundo material. Não que sempre toco nessa tecla, para que não haja uma interpretação errada de dizer, olha, mas o espiritista lá, o pessoal acha que o mundo material não tem a menor importância. Não, estamos encarnados, vamos sempre reforçar esse ponto. Estamos encarnados, o mundo material é importante, nós devemos conviver bem com o mundo material, mas ele não é o mais importante. E quando os apóstolos foram chamados, eles abandonaram o mundo material para seguir o Cristo, seguir aquilo que ele estava pregando, para serem os primeiros divulgadores dessa doutrina cristã. E esse chamado, ele é atual. Cristo continua chamando todos os dias. Não só há 2000, mais de 2000 anos atrás, mas até hoje. Cristo chama cada um de nós todos os dias. Todos os dias nós temos uma oportunidade que o Cristo nos oferece para trabalhar na sua seara, trabalhar na caridade, na humildade, vencermos os nossos desafios auxiliando o irmão. Os apóstolos, eles deixaram as redes, a família, os interesses pessoais para seguir o Cristo. Quando se estuda a história propriamente dita, a gente não vai nem falar do lado espiritual, mas apenas analisando a história propriamente dita, não vai ver como era cada um. A gente vai ver que esses apóstolos simplesmente, sim, renegaram a sua vida material em prol de uma missão. Chamado do Cristo, eles conseguiram entender qual era a missão deles e eles simplesmente se excluíram da vida pessoal, material, os seus interesses, para seguir aquilo que o Cristo estava ensinando. E aí a gente vai pensar assim: e nós? Estamos dispostos a deixar a nossa vida pessoal para seguir Jesus? Nós estamos dispostos a deixar os nossos interesses pessoais para seguir aquilo que Jesus nos ensina? Porque muitas das vezes, se nós formos olhar as mensagens do Evangelho, as parábolas, os ensinamentos do Cristo, nós vamos nos colocar em certas encruzilhadas na nossa vida, na qual a gente vai ter que escolher a porta larga ou a porta estreita. A porta larga é aquela porta bonita, brava, cheia de ouro, aquela coisa que chama, né? O lado humano, material que nós temos, cheio de facilidade, cheio de seduções. E a porta estreita é aquela que você olha e fala: nossa, eu estou carregando tanta coisa, eu não vou conseguir passar por aquela porta carregando tudo isso. Eu preciso me livrar daquilo que não me pertence. O mundo material não nos pertence. Para entrar na porta estreita, nós temos que deixar ir muitos dos nossos desejos. E isso é normal, todos nós temos desejos. Nós estamos encarnados no mundo material, nós temos desejos. Todos nós temos, eu tenho, todos aqui, tenho certeza, que tem desejos materiais, que você quer conquistar algo, um bem material. Isso é normal, passa por nós. Jesus não vem dizer, não, isso não é importante crescer, mas é importante que você não se apegue a esses bens materiais, a esses desejos, para que você não fique muito largo e não passe na porta estreita.
e você não carregue aquilo que é desnecessário para você. Então, nós vamos entender aqui, logicamente, que anotar muito, porque para a gente passar um pouquinho na personalidade de cada um dos apóstolos, para a gente entender quem, quem era, de onde vinham e qual ponto que Jesus trabalhou em cada um. Vamos começar com Pedro, o líder impulsivo. Pedro, eu me identifico muito com Pedro, por essa impulsividade, algo que nós temos que controlar, mas é assim, cada um vai se identificar com algum. Pedro, inicialmente chamado Simão, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Seu caráter impulsivo o levou a cometer erros, mas também a agir com coragem. Olha como é importante. Às vezes, uma coisa que você diz, não, isso é um defeito. Não, é um defeito, como é que pode se transformar numa virtude? Foi o primeiro a reconhecer Jesus como Messias. Isso está lá em Mateus 16. Pedro nos ensina que, apesar de nossas falhas, Deus pode transformar nossas fraquezas em forças, usando-nos como líderes do seu reino. Então veja, como é que Jesus trabalha em cima do Pedro para mostrar o que é a humanidade. Você tem algo que pode ser destrutivo à sua alma, porque impulsivo, lembre-se, pode se transformar em raiva, em ódio, vingança. Mas como é que essa força pode ser transformada? Você pode usar essa força em seu favor. Coragem, fé. Então, Pedro foi utilizado como esse exemplo. Nós vamos falar de João, João Evangelista, discípulo do amor. João, o discípulo amado, era conhecido por sua profunda intimidade com Jesus. Ele escreveu o Evangelho de João e as cartas 1, 2, 3 de João, além do Apocalipse. João nos ensina o valor do amor e da intimidade com Cristo, e a sua vida nos desafia a viver com mais compaixão e entrega. Na história, a gente vê que realmente João Evangelista era muito próximo a Jesus. João Evangelista tinha um coração muito bom. Ele era conhecido por ser um discípulo amado. Então, Jesus identifica ali o quê? Vamos usar este amor para mostrar com exemplos ao mundo a força desse poder que é o amor. Amar a todos nós. Amai-vos os vossos inimigos. Nós vamos falar de Tiago, esse caso, Tiago Maior, que foi o primeiro mártir. Tiago, que era irmão de João, foi o primeiro dos discípulos a ser martirizado por sua fé. Ele foi decapitado, depois de ter sido jogado no precipício e ter sobrevivido, ele acaba sendo decapitado. Ele foi o primeiro a ser martirizado. Sua vida nos ensina que seguir o Cristo exige grandes sacrifícios, mas que a fidelidade a Ele nos dá força para superar qualquer desafio. O exemplo de Tiago nos lembra que a fé se manifesta na disposição de sofrer por amor ao Cristo. Tiago é martirizado, ele é o primeiro a ser martirizado, outros também foram, mas ele passa por todo aquele sofrimento com alegria, com fé e confiança na vida futura, que era a que importava, não a vida material. Ele sabia que o corpo físico dele poderia ser martirizado, torturado, como tinha sido do mestre, mas que a vida futura lhe reservava grande luz. E esse exemplo de Tiago nos mostra a força da fé, da resignação. A fé que não é acreditar, é confiar, entregar. Vamos falar de André, o evangelista, irmão de Pedro. Foi o primeiro a encontrar Jesus e a convidar os outros a segui-lo. Ele nos ensina que todos somos chamados a evangelizar e a compartilhar a boa nova do Cristo. O exemplo de André nos inspira a levar outras pessoas a conhecerem Jesus. Ou seja, mais uma vez, Jesus identifica em cada personalidade, em cada espírito, e ele identifica em André
essa força, digamos, quase magnética, de poder trabalhar essas pessoas e chamá-las ao Evangelho do Cristo. E ela nos dá o quê? Uma visão que nós também podemos ser divulgadores do Cristo, né? Não vamos divulgar, não estamos aqui divulgando o Espiritismo, Kardec, não. Estamos divulgando o Evangelho do Cristo. Estamos divulgando o amor do Cristo. É isso que é o mais importante. Vamos falar de Filipe, o questionador. Filipe frequentemente fazia perguntas a Jesus, buscando entender mais sobre o reino de Deus. Sua curiosidade genuína nos ensina que questionar e buscar respostas é importante para conhecermos a verdade. Filipe nos mostra que Deus valoriza um coração aberto para aprender e crescer no conhecimento dele. Ou seja, a curiosidade é importante, porque a curiosidade ela nos estimula para que a gente tenha dúvidas, sim, todos nós temos dúvidas, mas vamos conhecer, vamos buscar informações. Lembre-se, crescei-vos, multiplicai-vos, instruí-vos. É importante que nós busquemos o conhecimento. Então, é mais um ponto onde Jesus trabalha. Cada um deles tem um ponto que fica de lição para nós. Vamos falar de Bartolomeu, o homem sem falsidade. Bartolomeu, conhecido como Natanael, foi descrito por Jesus como alguém sem falsidade. Ele nos ensina a importância da honestidade e da integridade, demonstrando que a sinceridade do coração é o que importa. Seja honestidade, integridade. Olha aí, Jesus trabalhando mais dois pontos. E ele vai pegando todos os pontos que são os nossos calcanhares de Aquiles. Aqui, muito importante, Bartolomeu é designado a dar esta missão. Como seu exemplo de honestidade e integridade, ele nos mostra como isso é importante. O seu caráter, a sua fé, sua integridade moral, como isso é que importa. E como que Deus, ele diz que a sinceridade no coração é que importa. Vamos falar de Tomé, o incrédulo. Quem nunca ouviu, né? Quero vir para crer. Tomé é lembrado por sua incredulidade até ver Jesus ressuscitado. E não só ver, ainda teve que meter o dedo lá na ferida. Porque não só de ver o buraco da lança, imagina, ver aquilo na cena devia ser, mas ele teve que meter o dedo na ferida. Será que isso é verdade? Porém, sua dúvida foi transformada em fé sólida. Ele se tornou um discípulo corajoso. A história de Tomé nos ensina que nossas dúvidas não nos excluem da graça de Deus. Ao contrário, ele usa nossas dificuldades para nos aproximar ainda mais da sua verdade. Olha só, nós temos dúvidas, nós temos incredulidade. Muitos de nós, em momentos de nossas vidas, vamos parar e às vezes questionar até mesmo Deus. Dependendo da situação que cada um passa, quantos de nós, quantas vezes na nossa vida, nós não chegamos num ponto e falamos assim, será mesmo? Todo mundo falando de Deus, todo mundo falando de Jesus. Mas olha o que está passando comigo, olha o que está passando com fulano, olha aquelas crianças morrendo de fome. Será mesmo que Deus existe? Quantos de nós já não, em algum momento de nossa vida não passou por isso? As dificuldades nos moldam. E Tomé, depois daquela incredulidade, ele se transforma em uma fé sólida. Então Deus usa as nossas dificuldades para nos transformar, nos fortalecer. Vamos falar de Mateus, o cobrador de impostos. Mateus, antes de seguir Jesus, era cobrador de impostos. Olha só, uma profissão odiada pelos judeus mesmo. Aliás, até hoje, cobrador de impostos ninguém gosta. Coitado dos caras. Alguém tem que fazer o trabalho, mas ninguém gosta. E ele nos ensina
que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Ou seja, alguém que era descartado da graça dos homens é trazido às graças do Pai por Jesus. A posição social que naquela sociedade não era bem vista, ele usou aquilo como um exemplo. Venha para mim, o meu rebanho. Porque aí é uma oportunidade de mostrar que não interessa onde você está, o que você está fazendo, quem você é. Nenhum de nós está excluído da graça de Deus. Agora vamos falar de Tiago, filho de Alfeu, Tiago menor. Pouco sabemos sobre Tiago, filho de Alfeu, mas sua vida é um lembrete de que ser fiel ao Cristo não requer reconhecimento público. Ele nos ensina que a fidelidade a Deus nem sempre é vista por todos, mas é profundamente valorizada por ele. A vida de Tiago nos desafia a servir Deus com todo o coração, mesmo sem esperar aplausos ou destaque. Tiago era um fervoroso servidor do Cristo, mas ele não tem quase nenhuma menção, como outros apóstolos que ficaram mais, digamos assim, famosos, têm mais escritura, né, como Pedro, próprio Judas, Tomé. Tiago passa meio que desapercebido. Mas analisando a história, analisando os versículos bíblicos, nós veremos que Tiago era um servidor fiel, estava lá junto, mas discreto, no cantinho, e não esperava aplauso nem reconhecimento. Vamos falar de Simão, o fervoroso. Simão, o Zelote, era um membro de um movimento revolucionário que buscava a libertação de Israel. Temos aí um revolucionário. Seu encontro com Jesus transformou seu fervor. Ele nos ensina que o Cristo pode redirecionar nossa paixão e a energia para a sua obra. O exemplo de Simão nos lembra que Deus usa nossas características e paixões para cumprir seus propósitos. Então, até aquele irmão que você olha e fala, olha, esse daí ele é assim, é assado, ele é louco, ó, revolucionário. Ele queria fazer de um jeito. Cristo trouxe ele para perto, falou, não, vamos usar essa força que você tem e mostrar ao mundo que essa força que você quer usar de maneira errônea pode ser transformada para você usar esta força e essa energia da maneira correta, que é com amor. Vamos falar de Judas Tadeu, não Iscariotes, o defensor da fé. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu, escreveu uma carta no Novo Testamento. Ele nos ensina a importância de defender a fé e a verdade do Evangelho, mesmo em tempos difíceis. Sua coragem em se posicionar pela verdade é um desafio para nós nos dias atuais, quando o mundo tenta distorcer o que é justo e verdadeiro. Mais um que dá o testemunho de que defensor da fé, sua coragem, mesmo naqueles tempos difíceis. A gente acha que o nosso tempo agora é difícil, é porque a gente não lembra quando a gente viveu aqueles tempos, que eram muito mais difíceis, principalmente quem abraçava a doutrina do Cristo. Vamos falar então de Judas Iscariotes, conhecido como o traidor. Coitado de Judas. Judas Iscariotes é conhecido por trair Jesus por 30 moedas de prata. E custou muito caro. Sua história serve de alerta para o perigo da ambição e da falta de arrependimento. Judas nos ensina que, apesar de todas as oportunidades, o coração humano pode se desviar de Deus se não estiver vigilante. Sua vida nos lembra da importância de manter um coração íntegro diante do Senhor. Então, nós vemos que Judas, o que que Judas nos ensina? É claro que Cristo sabia. É claro que ele sabia o que iria acontecer. E ele usa também Judas para que o que ele tinha, ambição, esse perigo do mundo material que nos cobiça, se a gente estiver fora de Deus. E ele sabia o que ia acontecer,
e que essa lição perduraria por muitos milênios. Nós estamos aqui há mais de 2000 anos falando dele, do momento em que ele entrega o Cristo por causa de 30 moedas de prata, na qual se arrepende amargamente depois e comete o ato do suicídio em desespero. Mas é socorrido, nada mais, nada menos, por próprio Jesus, o que nos vem a mostrar que ninguém está fora da graça do Pai. Ninguém está desamparado. Então, essa breve, longa exposição de cada um, não tem como falar, porque são 12, é muita gente. Falar um pouco da missão dos apóstolos, né? Eles foram os primeiros trabalhadores da primeira hora, da divulgação do Evangelho do Cristo. Enfrentaram perseguições, incompreensões, martírio, nunca abandonaram a sua fé. Todos eles tiveram momentos em que sua fé, sua confiança se abalou, estremeceu, mas todos eles permaneceram fiéis. Todos eles continuaram na sua missão. Suas vidas demonstram que seguir Jesus é carregar a cruz com confiança. Dentro do Espiritismo, nós aprendemos que os apóstolos são exemplos de trabalhadores do bem, antecessores dos espíritos missionários, que são diferentes, aqueles que vêm plantar a sementinha para depois florescer, que hoje ainda continuam iluminando a humanidade. Se a gente pegar a questão 573 do Livro dos Espíritos, a missão dos espíritos encarnados, e ali eu separei uma frase que é importante. A missão dos espíritos encarnados é instruir, melhorar a humanidade, sendo os apóstolos exemplos máximos desse ideal. Ou seja, a nossa missão, espíritos encarnados, instruir e melhorar a humanidade. Ou seja, todos nós, em algum grau, temos a oportunidade de sermos apóstolos. Não importa em que fase da vida, em que posição você se encontra, todos nós temos vamos dizer assim, a opção e a oportunidade. Opção porque nós temos livre-arbítrio. E a oportunidade porque está sendo dada a você, para que você possa auxiliar. Não se fala que divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade? E a gente fala doutrina espírita porque nós aqui seguimos a doutrina dos espíritos, que é baseada no amor do Cristo, mas todas as religiões que levam a Deus também têm esse mesmo propósito. A gente não está aqui para desmerecer nenhuma das doutrinas religiosas dos nossos irmãos, sejam eles católicos, evangélicos, mormons, todas as doutrinas, todas as religiões que levam a Deus também têm esse propósito. Hoje, Jesus continua chamando os trabalhadores para a sua vinha, todo dia. O Espiritismo nos convida a sermos apóstolos modernos. Como? Na família, educando com amor os nossos filhos, os nossos tutelados. Na família, no convívio com os nossos familiares. Sempre falo do cunhado, coisa do cunhado que escuta, fica louco. Você falou de mim? Não, não foi de você, não. Falando de cunhado, assim, né? No geral. Aquele cunhado difícil. É ali que nós temos a oportunidade. Dentro da família, é o primeiro testemunho que nós temos que ter do amor do Cristo. No trabalho, agindo com honestidade e fraternidade. Nós temos que ser éticos no trabalho e fraterno com aqueles amigos, companheiros de trabalho que são difíceis também. Que nós convivemos. Quanto mais nós convivemos com seres humanos, mais difícil é. Tem uma frase de uma conhecida que depois ficou famosa. Eu não sei se foi ela que inventou isso, mas ela me falava assim: quanto mais eu conheço dos homens, mais eu amo meu cachorro. E eu ficava assim, então, tem um sentido. Realmente, porque o cachorro, ele é um amigo fiel. Mas nós não viemos para cá para conviver só com o cachorro. Porque o cachorro não vai dar dificuldade para nós.
A gente pode fazer o que quiser com o cachorro, que ele vai continuar nos amando e nos dando o que? A lição do amor do Cristo. E a gente pode bater, escorraçar, fazer o que for, e ele está do nosso lado. E vai continuar nos amando. É, de alguma forma, um exemplo que o Cristo também nos dá do seu amor. Mas é como nós temos que viver. Nós temos que conviver com aqueles que nos incomodam, que colocam o dedo na nossa ferida. Ali, nós temos uma oportunidade de trabalhar esse amor fraterno. Olha, na casa espírita, nós também podemos ser apóstolos na casa espírita. Mas como? Ué, sendo voluntários, divulgadores do evangelho, fazendo aquilo que você gosta, que pode. Cada um pode auxiliar. Eu estou falando casa espírita, nós estamos na casa espírita, mas se você vai numa igreja católica, se você vai numa igreja evangélica, você também pode ser voluntário naquilo que cabe àquela instituição. Você pode auxiliar dentro do trabalho do Cristo, dentro de uma casa que você se sinta acolhido e se sinta bem. Na sociedade, vivendo os valores cristãos de paz, respeito e solidariedade. Essa talvez seja mais difícil. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, na família é difícil, no trabalho é difícil, mas na sociedade como um todo, nós estamos muito bem, nós estamos lindos, nós somos ótimos, seres humanos de luz, até o primeiro motorista nos fechar na rua. Aí a gente vai ver o quão equilibrado a gente está, que é realmente muito difícil na hora que você está convivendo na sociedade, na hora que você está convivendo com inúmeros espíritos que muitas das vezes você realmente nem conhece, é que você vai dar o testemunho de quão equilibrado você está, quanto que você está vivendo o evangelho do amor do Cristo. Você vai ter misericórdia de entender que aquele irmão que fez algo que você não gostou, ele talvez esteja passando por uma situação desesperadora que você nem sabe, ou você vai, a reação primária, gritar, xingar, ofender. Então, essa também é uma oportunidade de ser um apóstolo também. Então, se a gente for pensar nos apóstolos como homens simples, como qualquer um de nós aqui, eles foram chamados por Jesus para grandes tarefas. E nós também estamos sendo chamados por Jesus para grandes tarefas. Porque Jesus, como diria Chico, ele não pediu nada demais, ele não queria que a gente escalasse o Everest, ele só queria que a gente nos amasse, que a gente tolerasse, cuidasse do nosso irmão. É só isso. Poxa, mas é tão difícil amar o próximo, porque aquele próximo que eu tenho lá em casa você não conhece. Você conhece seu próximo lá que mora perto, mas aquele próximo que mora perto de mim você não conhece. Você não sabe quem é ele. Olha, que bom. Olha a oportunidade que está sendo dada a você a trabalhar a sua tolerância, sua paciência, a humildade, vencer o orgulho, porque às vezes aquele próximo que você está muito irritado, ele está precisando apenas de quê? De uma palavra amiga, de um abraço. Às vezes ele é amargurado o dia inteiro e você não aguenta passar do lado dele, porque toda hora que você passa por ele, ele está amargurado, está murmurando, está chutando tudo pela frente. Você não sabe o que ele está passando. Você não sabe qual é a dificuldade dele. Às vezes ele está precisando de um abraço. Às vezes ele só precisa disso. A quem cabe fazer isso? Aquele que estiver mais equilibrado. Se o seu irmão não está equilibrado, o que você pode fazer por ele? Abraça. Dá um bom dia. Ele não sabe a força de um bom dia. A pessoa sai da rua, bico desse tamanho, mau humor danado, 7 horas da manhã, vai trabalhar e passa pelo outro, o outro está também bicudo, e ninguém dá bom dia para ninguém, e sai os dois mal-humorados. Já experimentou dar um bom dia para aquele bicudo que passar do seu lado?
como é que a feição dele muda na hora. Muda na hora. Muitas das vezes ele não está esperando aquilo. Ele está mal-humorado, está com problema, está com um monte de coisa. E você passa por ele, sorri, bom dia, meu. Aquilo mudou o dia dele. E essa corrente de amor, ela continua. Porque ele vai falar assim, nossa, me fez tão bem. Aí ele vai passar por outro bicudo, ele vai dizer, bom dia, meu. E olha essa corrente, seguindo. Isso são as oportunidades que nós temos de sermos apóstolos do Cristo. Todos os dias. Todos os dias. E essas ações dos apóstolos, elas nos mostram, isso vai bater de novo nessa tecla. Queria deixar isso bem claro. Não é preciso perfeição para começar a servir, mas sim disposição de aprender e amar. Nós, Cristo não exigiu que fôssemos perfeitos para servir na sua obra. Porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui agora. Não estaríamos aqui agora conversando, debatendo sobre um tema, porque seríamos perfeitos. Para que estaríamos aqui? Para que precisaríamos de casas espíritas, católicas, evangélicas, se fôssemos perfeitos? Jesus não escolheu perfeitos. Muito pelo contrário, ele escolheu seres encarnados, imperfeitos, para mostrar como o seu amor e como o seu evangelho modifica essas imperfeições que nós carregamos. E a oportunidade que ele nos dá diariamente, seja apresentando provas, desafios, um vizinho bicudo, um cunhado de filhos. São essas oportunidades que fazem que nós possamos evoluir, que nós possamos entender o amor do Cristo. Se nós formos pensar somente a título de perfeição, nós vamos dizer que não sobraria nada para nós. Nossa palestra seria por anjos. Iriam descer anjos para dar a palestra para nós. Mas veja, seríamos perfeitos também. Então, estaríamos no mesmo nível dos anjos. Então, nós não aprenderíamos. Nós estamos aqui encarnados para poder o quê? Evoluir. Então, nós temos que colocar na nossa cabeça que nós temos defeitos, sim. Nós precisamos identificar esses defeitos. Eu identifico os meus olhando para o espelho de manhã. De manhã, quando eu acordo, a cabeça ainda está fresca, né? Então, eu olho para o espelho, eu olho assim, seu mané, por que você fez isso ontem? Aí eu vou anotando, olha, eu fiz isso não tá legal, eu preciso corrigir isso. Talvez eu não consiga corrigir naquele dia, mas aquilo ficou na minha mente. Eu preciso melhorar isso. Ah, você hoje está intolerante com os outros, então eu preciso ser tolerante. Ah, olha, hoje você está orgulhoso, hein? Então eu preciso melhorar esse orgulho. Nós precisamos identificar essas imperfeições que nós carregamos, e todos carregamos, para que a gente possa melhorar. Foi assim que Jesus fez com os apóstolos. Ele trouxe todos eles para poder melhorar as suas imperfeições e dar o testemunho para a humanidade. E nós somos convidados a fazermos o mesmo. E fica a reflexão: se Jesus parasse cada um de nós, agora, aqui no corredor, e nos dissesse assim: segue-me, o que será que cada um de nós responderia ao Mestre agora? Será que nós estaríamos dispostos a abandonar as facilidades do mundo material, aos nossos desejos, aos nossos impulsos, para seguir o amor do Cristo? Agora, porque hoje eu escutei o Ricardo falando sobre isso, o importante é o agora. Faça agora aquilo que você tem oportunidade de fazer. Não deixe para amanhã, porque você não sabe se vai ter o amanhã. Nós não sabemos.
Hoje estamos aqui agora, amanhã podemos acordar desencarnados, qualquer um de nós. Mas não sabemos. Então por que que nós vamos deixar para amanhã? Façamos agora aquilo que nos cabe. Identifiquemos e trabalhemos nas nossas dores agora, para que quando sairmos no corredor e Jesus nos confrontar, e ele disser, meu filho, me segue, a gente esteja pronto a tirar todo aquele peso desnecessário que a gente não precisa ter e seguir o mestre. Eu queria deixar aqui no final uma mensagem de nosso querido Chico. Nosso Chico nos deixou através de Emmanuel, né? Emmanuel deixou essa mensagem através de Chico. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se obrigaste à revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Então, Jesus, em sua misericórdia, Deus, na sua misericórdia, nos enviou esses apóstolos, esses irmãos, para nos dar os testemunhos, assim como Chico, nosso apóstolo querido, que conviveu com muitos de nós, muito próximo, mesmo que muitos de nós não tenhamos o contato físico com ele, ele esteve aqui encarnado conosco. E Chico foi aquele homem humilde, aquele servidor do Cristo, que tirou o peso das costas e não levou nada desnecessário. Esse irmão, esse apóstolo, ele nos mostrou o quão grande nós podemos alcançar no plano espiritual, o desenvolvimento das nossas potencialidades que nós podemos ter quando nós estamos em comunhão de mente, corpo, coração com o Cristo, porque o Cristo e o Pai somos um só, lembra? E nosso amado Chico, ele nos mostra quão grande podemos ser se estivermos conectados a este amor do Cristo. Então, possamos fazer desses exemplos dos apóstolos, esses exemplos de nossos irmãos, uma grande máquina motora que nos incentive a melhorar dia após dia. Não nos preocupemos em fazer uma corrida de Fórmula 1 que a gente vai dar 2, 3 voltas em 1 minuto. Isso não é importante. Caminhemos, mesmo que a passos lentos, mas não paremos. E se cair, levanta. Se errou, corrige. Se ofendeu, peça perdão. Lembra, comunhão, mente e corpo com Cristo vai desenvolver em todos nós as potencialidades inimagináveis que nós podemos ter ainda. E vamos demorar muito? Sim, talvez, mas elas vão desenvolver o nosso caminho rumo à evolução, ao caminho ao Pai. Muita paz a todos e um bom dia. Muito obrigado. Obrigada por terminar aquela última palestra. Convido a Ângela para a prece final e vibração. Então, Solimar, a questão hoje não é no meio os apóstolos, assim se lembre, mas se lembre das virtudes e das qualidades que nós, seguidores de Jesus, temos que atingir, que a gente possa trabalhar no nosso dia a dia. Nós vamos começar agora com a nossa vibração, né, que é o momento que nós
podemos oferecer para a espiritualidade, levar essa energia, essa nossa doação de amor para os encarnados e os desencarnados. Podemos fechar os nossos olhos e concentrar no nosso coração. E estamos num lugar de muita paz, uma paz interior, uma paz de quem busca os ensinamentos do Evangelho. E assim nós vamos oferecendo essas orações para que a espiritualidade leve pelo nosso planeta Terra, envolvendo-o numa luz azul muito brilhante, que abranja os lugares em guerra, em guerras, os lugares em conflitos políticos, religiosos, os lugares onde tem falta de recursos materiais. E assim, nós vamos continuando nesta vibração de amor e mentalizando os hospitais, aqueles que passam por provações de saúde, passando por doenças terminais. Vamos levar o nosso amor aos asilos, aos sanatórios, aos orfanatos. Vamos vibrando também por aqueles que estão nos hospícios, muitas vezes vítimas de obsessão, de doença no espírito, de perseguição. Nós vamos orando por aqueles que caminham com pensamentos depressivos, suicidas, para que considerem a presente encarnação, as bênçãos da vida, a oportunidade divina. Nós vamos orando por aqueles que tenhamos magoado, para que possamos pedir perdão e também levar o perdão por aqueles que não nos compreendem. Vamos orando por todas as religiões. São muitos os caminhos que nos levam para um só Deus. Somos irmãos e assim devemos respeitar as diferentes opiniões. Vamos orando por aqueles nossos parentes e amigos que estão na espiritualidade, que também eles entendam essa separação momentânea. A nossa vida é do lado de lá. E vamos orando também pelo nosso lar, convidando a Jesus que adentre a nossa casa, abençoe aqueles que lá estão e também que busque quem estiver mais distante dos seus ensinamentos. Nós vamos orando por esta casa que nos acolhe, pela sua direção, pelos seus colaboradores e pelos seus frequentadores. Que a nossa pequenina célula seja de muito amor. E vamos pedindo também por nós mesmos, que tenhamos essa coragem de voltarmos para dentro de nós e iniciarmos esse trabalho de reforma interior. Que possamos lembrar do nosso doce Francisco de Assis, que nos exemplificou amor, humildade, que nós possamos caminhar plantando tudo isso, que sejamos aquele que serve, aquele que ama, aquele que estende a mão. Que Jesus nos ajude nessa reforma, porque a paz no mundo começa com a paz dentro de nós mesmos. E é assim que nós vamos agradecendo ao Mestre por essa oportunidade que nós estivermos na manhã de hoje, estarmos alimentando o nosso espírito, não só cuidando do nosso corpo físico, mas da nossa alma, para que possamos entrar pela porta estreita, livre de todas as perturbações, de todos os nossos vícios e defeitos. E que Ele nos fortaleça nas intenções, para crescermos individualmente e assim estender a nossa luz no coletivo. Graças a Deus. E assim nos preparamos para o passe da manhã.
Vamos encerrar agora a atividade do Zoom. Bom dia a todos.